agora começa mais um programa Adri Ferraz na TV para todo o Brasil. E hoje é um dia muito especial. Vou apresentar para vocês uma mulher que vai fazer toda a diferença. Toda sexta às 20 horas com um quadro maravilhoso. Vou chamar para vocês conhecer. Vem para cá, Cris. Cris Belo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim está sendo uma honra estar aqui. Meu Deus, é um sonho realmente realizado. Que legal, Cris. Nossa, isso me deixa assim muito feliz de ter mulheres empresárias, empreendedora, que realmente faz a diferença. Conta um pouquinho da tua história. Sim, eu sou empreendedora já, na verdade, pensando bem, desde os meus 10 anos, onde olha só, trabalhava para as senhorinhas areando as panelas delas em troco de R$3, olha só. Olha, e passava horas fazendo aquilo. E comecei na área da beleza no ano de 2016. Na época, fazendo maquiagem, né? Que era no auge do make. Sim, eu tive bastante oportunidades. E eu sempre falo, a questão de portas abertas, a gente aproveitar as oportunidades que a gente dá. É o que me trouxe aqui ao Adri Ferraz, né? Foi através dessas oportunidades, estando em lugares certos, ambientes certos, sabendo se conectar com pessoas certas, né? Hoje já tenho a minha escola, coisa que também nunca imaginei ter, né? Uma escola profissionalizante, onde nós trazemos ali... Quanto tempo que você tem a tua escola, Cris? 4 anos. 4 anos? Estamos aí há 4 anos já no mercado. Como que é o nome da tua escola? Belo Charme Centro Técnico. Aqui em Curitiba, no Paraná. Mas, com certeza, aí vai ter franquias em todo o Brasil? Vamos trabalhar sobre isso, né? Vamos caminhar para isso, com né? Com certeza, mais um sonho, com certeza vai ser realizado. E conte para mim a tua expectativa de você ter esse quadro maravilhoso aqui no Adri Ferraz. O meu propósito é sempre estar agregando para o empreendedor, né? Porque eu sempre falo, nós empreendedores, eu vou falar uma coisa para vocês, nós somos desempregados, né? E somos verdadeiros desempregados. Então, se a gente não trabalhar, se a gente não correr atrás, se a gente não fazer movimento, as coisas não vão acontecer. Então, meu propósito com esse programa é estar trazendo ideias, né? Estratégias para que você, empreendedor, saia desse lugar de cômodo que você está, né? Conforto de casa. Exatamente, faça realmente acontecer, porque ninguém nasce grande, né? Então vamos trazer aqui grandes empreendedores, empresários que passam pela mesma batalha que a gente, né? Do dia a dia. Do dia a dia e não desistem. Então nosso propósito é sim sempre estar agregando para vocês ideias, estratégias, vocês pegando insight com os nossos entrevistados que vão estar aqui conosco para realmente somar com vocês. Que legal, então vai ter vários entrevistados, Cris? A ideia é essa mesmo, de trazer eles para quê? É real, né? Aquele programa real mesmo. Nosso quadro vai ser totalmente autêntico para que vocês vejam que as dores que vocês passam, nós também passamos. O dia a dia não é fácil, né, Cris? Exato. Porque como eu falo, como eu falei no primeiro momento com a Cris. Cris, você une a Cris do dia a dia, em casa, com a filha, com o marido, e a Cris Belo, empresária. Para quê? Para que vocês realmente vejam como é o nosso dia a dia. Então, a Cris também vai deixar as redes sociais para vocês começarem a segui-la. Exatamente. Para quem já quer começar a me seguir lá nas redes sociais, o meu Instagram é Crislaine Belo, tá? O meu Facebook é a mesma coisa e lá vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre posicionamento e autoridade, que é o que faz com que as pessoas percebam você como referência naquilo que você se propôs a fazer. Ali vai ter bastante estratégias, bastante conteúdo. Também sou mentora de mulheres, onde a gente traz elas para a realidade, para você que já chegou num nível de faturamento e você não consegue mais faturar. Por quê? Porque temos só 2 braços, né? A gente não consegue aumentar, contando que só temos nós para trabalhar, né? Nós somos a nossa faxineira, a secretária, né? Somos a zeladora, somos a quem faz a produção, né? Mãe, esposa. Então, a minha mentoria é justamente para isso, para você aprender a monetizar o que você tem na mente.
que é o teu conhecimento, né? Às vezes você está ali e já não sabe mais como fazer para atender mais clientes, mas e quem sabe se você puder ensinar outras pessoas no que você faz? É uma maneira de você, legal, né? É uma maneira de você aumentar o seu ticket de faturamento, e é isso que a gente ensina também. E é isso que a gente quer, né? Sim. Todas as mulheres, com certeza. Por isso que eu falo, porque hoje em dia tá muito difícil, né? O dia a dia, o custo de vida tá alto. Então, sabe, tem aquela carta na manga que você pode, com certeza, aprender e vai aprender com a Cris. Será um prazer estar aqui com vocês, Adri. Obrigada pela oportunidade. Obrigada Tenho a você, certeza Cris. que vai ser um sucesso nosso quadro. Isso aí. Então, olha, nos próximos programas da Adri Ferraz, vocês vão assistir o quadro da Cris. Qual que é o nome? Empreenda com a Belo. Uau! Parabéns, que Deus abençoe você grandemente, Amém. Que com certeza vai ser muito positivo. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigada. Beijos. Até. Até. Olá, pessoal! E estamos aqui nesse evento incrível, que é a Feijoada do Bem, promovida pelo Rotary Club Alphaville de Pinhais, Graciosa. Isso mesmo, Ana? Isso mesmo, Letícia. Estamos aqui hoje no Alphaville e nós vamos entrevistar algumas pessoas em especiais e vamos mostrar tudinho para vocês como que foi esse grande dia aqui no Alphaville em Pinhais. E estamos aqui com o nosso governador do Rotary Regional. Distrito 4730, engloba Litoral, Curitiba, região metropolitana e Campos Gerais. A par de diversos projetos que nós entregamos durante anos, recentemente nós entregamos um aparelho no Hospital Erasto Gettner de mais ou menos R$700 mil, no qual ele vai evitar que tenha óbito de mais ou menos 3 mil pessoas por ano. Eles realizam 14 mil cirurgias por ano oncológicas e, infelizmente, essa doença é tão terrível que ela leva 30% dessas cirurgias. E com esse aparelho que ele permite com que o médico oncologista, cirurgião, consiga verificar o tecido, a vascularização do tecido, ele vai dar mais oportunidade para que o paciente tenha uma sobrevida. E com isso, nós, rotarianos, temos mais um carimbo na nossa vida de que nós estamos devolvendo a vida para mais de 3 mil curitibanos, paranaenses e brasileiros. E é isso aí. É tão bom a gente fazer o bem para as pessoas, né? E eu acho que o Rotary Club, ele é uma marca registrada não só aqui no Paraná, mas eu acho que a nível nacional, né? Nós somos reconhecidos em 215 países no mundo. Temos já 121 anos de vida e aqui no Paraná, 93 anos. E efetivamente fazer o bem faz bem. Tudo se transforma numa grande família, onde a gente pode acreditar de que efetivamente o ser humano é bom e merece vida para viver. Então é isso aí. Mais uma vez estivemos com o nosso governador do Rotary e ele passando esse carinho que ele tem com as pessoas. A Casa Social, ela tem o propósito de abrigar organizações da sociedade civil da nossa cidade. Então, serão beneficiadas a Associação das Famílias dos Autistas, o Instituto de Música e Arte de Pinhais e o Grupo Escoteiro Pingo d'Água, e também a CRIARTE, Cooperativa de Artesãos de Pinhais. Todas essas entidades realizam um trabalho maravilhoso na nossa cidade e muitas vezes não têm um espaço adequado para realizar esse trabalho. Então surgiu essa nossa iniciativa de construir uma casa social, que vai ser um espaço compartilhado por todas essas organizações da sociedade civil. E eu estou aqui com Marcelo Prudêncio, presidente da nova gestão 2026-2027 do Rotary Club Alphaville Pinhais. Ótimo, a gente criou o clube faz um ano e a ideia inicial já, primeiramente, é dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo feitos. Temos vários projetos humanitários, projetos sociais do Rotary, temos almoços beneficentes, criamos uma feira do bem aqui no Alphaville,
A ideia é dar continuidade nesses projetos, ampliar o quadro societário do clube. Com certeza, Marcelo, disse tudo, né? Como é importante esses projetos para a nossa comunidade, né? E até a população, né? Com certeza, todo mundo fica muito grato com os nossos trabalhos. Nós doamos computadores para entidades que precisavam, doamos cadeira de rodas para as pessoas que precisavam. Todo mundo fica super agradecido com esse trabalho voluntário que o Rotary faz na sociedade. Com certeza, o Rotary tem uma função muito importante, né? Dentro do nosso estado, né? Então, realmente fica aí para vocês nos assistir mais, né? Acompanhar sempre o trabalho do Rotary, que é incrível. E eu estou aqui do meu lado com a Daiane, ela é do Sicredi e ela vai contar para vocês o que levou a empresa a patrocinar esse evento aqui no Rotary Club. Tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda. Conta um pouquinho para nós essa expectativa que vocês estão esperando. Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos muito felizes por estar participando aqui, né, nesse evento. Um dos principais pilares do cooperativismo é atuar na comunidade, né? Então, a gente segue com esse legado. O Sicredi é a primeira instituição cooperativista, né, do Brasil. Estamos aqui há mais de 120 anos e um dos pilares do cooperativismo é atuar na comunidade, então a gente trabalha muito com essas parcerias, atuando na comunidade, onde o valor também é reinvestido na própria comunidade aqui, na própria região. Olha só que interessante. E conte para nós qual que é o teu cargo lá dentro da Sicredi. Eu hoje atuo como gerente de negócios pessoa jurídica ali na Camilo de Leles. Adri, como foi esse evento? E para você, Ana, me conte o que você achou desse evento. Letícia, eu acho que quando unem várias pessoas com um único propósito, se torna tudo incrível. E realmente é verdade, porque o Conexão VIP, ele veio justamente por isso, para ficar registrado os melhores momentos e deixar memórias para cada um de vocês que estão assistindo. Até mais. Até mais. No quadro Lara Miranda Mais dessa semana, nós vamos falar para você sobre exercícios físicos. Vem comigo. Então vamos começar com um exercício básico, o famoso agachamento. Olha os barulhinhos, porque a pessoa não tem mais 20 anos de idade. Você veja bem, a maioria das pessoas não consegue fazer esse movimento. Normalmente você consegue ir até aqui. Eu consigo, claro. Não só por causa da academia, mas porque eu tenho uma flexibilidade sempre, né? Um outro movimento fácil. É esse movimento, muito comum para começar e finalizar uma aula na academia. Porque antes de qualquer exercício físico, você tem que alongar o seu corpo. Por isso que eu estava estralando, porque hoje é um dia que eu não fiz nenhum exercício, então é bem comum que você vá sentir o seu corpo todo quando você começar a fazer exercício. Isso é muito importante. Não se esqueça, não tente fazer movimentos sozinhos, tá? Se você não está acostumado. Se você quer cuidar do seu corpo de uma maneira correta, procure sempre um profissional de confiança ou uma academia de confiança, é claro.
Eu estou aqui com o professor Tiago, que dá aula para a gente aqui na Academia Vibe. Tiago, conta para nós, qual que é a importância do exercício físico nos dias atuais? Então, atividade física, em geral, muito importante, fundamental para qualidade de vida, mobilidade, ajuda muito com a saúde mental nossa. Existe a questão do sedentarismo, tem muita coisa que envolve que é só benefício para em geral, para as pessoas. E para uma pessoa, a gente sabe que hoje as pessoas estão muito cômodas no seu cantinho e não querem fazer atividade física, não é verdade? A gente sabe que a atividade física nos dias de hoje é fundamental para ter uma vida saudável. Sim. E ela envolve também a questão da alimentação e tudo mais, né? Para você, assim, se você pudesse dizer para o pessoal de casa que está começando agora, vou cuidar de mim, o que você poderia dizer para essa pessoa sobre a importância da atividade física na vida dela? A dica que eu dou, começar devagar, primeiro criar uma constância, achar uma atividade que ela goste, que as coisas vão fluindo, aí ela consegue entender e vai melhorando a vida dela. Isso que você falou é muito importante, sobre você encontrar uma atividade que você goste. Eu, por exemplo, estou aqui dentro da academia hoje e eu confesso para vocês que eu nunca entro aqui, a maquininha acho que nem me reconhece direito quando eu passo por ali, sabe? Porque, na verdade, eu faço as aulas na outra sala e não preciso passar pela catraca. Por quê? Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer musculação. E eu sei que eu precisaria fazer. Na minha idade, eu seria fundamental, não é verdade? E assim, sobre a constância. Para quem está começando, o que seria ideal? Tipo, uma vez por semana, duas? O que você aconselharia? Se ela, mínimo 2 vezes na semana ali, já vai mudando a mentalidade dela já, sobre isso. Perfeito, isso é muito bom, porque o hábito acho que é tudo, né? Você criar um hábito. Então, pessoal, olha, fica a dica aqui com o professor Tiago. Tiago, gratidão por me atender, por falar com o pessoal, e eu espero realmente, olha, se você quer fazer atividade física e não sabe como começar, procure um profissional de confiança, procure devagarinho e coloque isso na sua vida, porque na verdade a importância é você começar, não é isso? Isso aí. É isso aí, então. Primeiro passo é tudo. Tiago, muito obrigado. Obrigado. Gente, então, Lara Miranda Mais, acompanhe lá nossas redes sociais toda semana com novidades para você. E não esquece, você pode, você consegue. Não é isso? Isso aí. Obrigada. Um outro movimento muito comum, né, para você alongar o seu corpo, é esse movimento aqui. É claro que eu consigo, né, encostar a minha cabeça, mas a maioria das pessoas consegue fazer isso ou fazer isso. Veja bem, é tudo no seu tempo, tá? Como eu disse anteriormente, eu tenho uma flexibilidade grande, então para mim fazer isso ou isso é uma coisa normal, mas eu sei que a maioria das pessoas não consegue. Veja bem, quando falamos de saúde, é tudo gradativo. Você não consegue fazer exatamente o que os outros conseguem fazer, mas depende de você conseguir cuidar do seu corpo e melhorar a cada dia com os exercícios corretos. Hoje nós vamos aprender a confeitar um bolo com o que temos em casa, tá? Ó, um pincel de silicone e a outra nós vamos ocupar uma colherinha, tá? Um bolo contemporâneo que nós vamos fazer com flores, bem legal mesmo. Então agora nós vamos bater o chantilly, tá bom? Vamos bater o chantilly agora, tá? Então aquele bolinho, ele tem 15 centímetros de diâmetro, tá? Então, e 10 de altura, se não me engano. A gente vai precisar de 300 ml de chantilly, tá? Eu vou fazer um chantininho hoje, tá? E vamos precisar de 2 colheres de sopa de ninho, tá? Se você quer, assim, mais, assim, com gosto de ninho, você pode colocar até 3 colheres, mas 2 colheres já é o suficiente. Tá, vamos lá, então, na bateria. Agora eu vou colocar uma corzinha, tá? Eu não quero ele muito branco, né? Muito branco, aquele branco.
Então eu vou colocar um pouquinho de marfim nele, pra ele dar aquela corzinha, aquele off-white, sabe, bonito, bom. Vou colocar agora. Ó, eu vou colocar 2 gotinhas, tá? 1, 2, coloca 3. 3 gotinhas é o suficiente, só para dar um off-white, tá? Aqui, aí vai. Ele já tá quase no ponto, ó. Ele já tá fazendo gominhos, ó. Quando ele começa a fazer gominhos assim, ó, é porque ele tá quase no ponto já do nosso chantilly. Aí, ó, já tá perfeito. Tá vendo que ele tá fazendo os gominhos, ó? Tá? Já tá no ponto. Podemos desligar. Então, ó, o ponto do nosso chantilly é esse aqui, ó. Ó, ele não cai, ó, na colher. Tá vendo? Não cai, tá? Não cai. Então, é esse ponto. Ó, como ele ficou bem... Ó, o ponto dele é esse aqui. Tá vendo? Ele faz biquinhos, tá? Agora vamos confeitar. Então, vamos lá confeitar esse bolo agora, né? O chantilly já tá prontinho, no ponto certo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Esse chantilly, ele tem que ficar 12 horas gelando na geladeira, tá? Pra dar o ponto certo, senão ele não vai dar o ponto certo, tá? No mínimo 12 horas. Pode ficar até mais, tá? Eu compro, já deixo ali direto na geladeira, quando precisar já tá ali geladinho, tá bom? 12 horas de geladeira. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na minha manga de confeitar, tá? Mas também não precisa ter manga. Eu vou mostrar para vocês um jeitinho também que não precisa de manga de confeitar, tá bom? Vou colocar aqui, tanto, tá? Aqui. Onde eu tenho aqui? Na manga, porque essa manga que você acha em qualquer loja de confeitaria tem para comprar, tá? E é bem baratinho, essas descartáveis, você compra de pacote, é bem barato de comprar, é bem mais fácil de usar, tá? Eu vou tirar aqui. Vamos aqui. Usar uma linha aqui. Uma. Então, vamos lá. Ó, eu vou ensinar aqui para vocês de fazer com a espátula sem a manga de confeitar, tá? Você vai colocar aqui em cima do bolo, ó. Essa aqui também todo mundo tem, né? Essa espátula aqui de cortar o bolo, todo mundo tem, né? Então, eu vou fazer com essa aqui para vocês verem como dá certo também. Ó, vai colocando aqui, tá? Vai fazendo chantilly, vai colocando. Aí. Agora, eu vou usar essa espátula aqui, mas você pode usar essa aqui, porque eu já tô acostumada com essa aqui. Essa espátula aqui, ela me acompanha desde o começo, tá? Já faz 10 anos que eu tenho ela. Então, não tem como. Eu gosto, amo ela. Mas pode fazer com essa aqui também, não tem problema. Do mesmo jeitinho que eu vou fazer com essa, dá pra fazer com essa. Vamos alisar aqui primeiro, parte de cima, tá? Alisar, que nem eu falei para vocês, não precisa, como é um bolo contemporâneo, um bolo desconstruído, então não precisa você alisar bem, né? Então, olha lá, ó, não precisa ser. Vamos alisar aqui. Agora, nós vamos vir com essa aqui, tá? Eu tenho essa aqui também, faz muito tempo que eu gosto dessa aqui, mas tem vários modelos e você pode até usar um acetato, tá? Você corta o acetato assim, quadradinho, retangular, e usa um acetato também. Se você não tiver essa aqui, você pode usar um acetato também para alisar, fazer um alisamento no bolo, tá bom? Mais um pouquinho, tá? Perfeito. Vamos dar mais uma alisadinha aqui, só para tirar esses gruminhos que ficaram aqui em cima. E pronto. Tá pronto.
Alisamento, pronto. Agora nós vamos na decoração. Agora nós vamos limpar, né, a base. Vamos deixar ela bem limpinha antes de começar a decorar, tá bom? Ó, você vem aqui, ó, com um paninho limpinho, né? E vai tirando aqui, ó, com a espátula, ó. Ó, bem fácil. Já vai ficando bem, ó, já vai ficando bem limpinho, ó. Ó. Vamos lá, então, começar a nossa decoração, nossa primeira decoração, né? Que vai ser duas, olha, ó. A primeira vai ser com um pincel de silicone, tá? Bem fácil, gente, bem fácil de fazer. Vamos, ó. Você vai colocar aqui o pincel e vai rodar, que nem lá, ó, que nem eu fiz pra espatular. Não mexe o pincel, ó. Tá vendo? Aqui, não mexe o pincel. Vai lá pra cima. Ó. Vai. Vai sim. Olha como é que ficou já. Viu? Ele já dá uma outra estrutura pro bolo, né? Aí aqui em cima a mesma coisa, tá? Até eu vou limpar aqui. Pra limpar aqui. Pra ele ficar melhor. Aqui em cima você vai só encostar também. Encostou. Aqui, ó. Lá. Ó. Aí só vai trazendo pro centro. Vai trazendo, trazendo, trazendo. E pronto. Olha aí, ó. Aí, aqui, aqui que dá pra gente fazer? Colocar flores. Eu dou, na outra decoração eu vou colocar, mas nessa aqui também já dá pra você colocar. Coloca umas flores em cima, umas florezinhas do lado, né? Fica lindo, lindo, lindo a decoração assim. Agora vamos para outra decoração, né? Vamos fazer agora com a colher, tá? Com a colherzinha. Vamos lá, então. A mesma coisa. Começa lá embaixo de novo, ó. E vem. Eu vou colocar umas florzinhas na frente. Eu já coloquei aqui um raminho, tá? Aí as flores vai de acordo com, né, o que você quer colocar, o que vai combinar com a tua decoração da festa e tal, né? Então você coloca aqui, eu fiz um raminho aqui só para vocês terem uma ideia. Aí aqui, ó, eu vou colocar umas aqui também que fica bem delicado, ó, tá? Umas assim na lateral do bolo também fica bem delicado. Eu gosto assim dessa pegada assim da lateral também, sabe? Ó, você coloca assim, ó, umas florzinhas ali, ó, fica uma graça. Dá um charme. E tá aí a nossa decoração, né? As nossas duas decorações que vocês podem fazer em casa com o que vocês têm aí em casa, tá bom? Olá, eu sou a Aline Proli, que é advogada, e mais um quadro Direito para você no programa Adri Ferraz, na TV Cultura, pela MBC Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um benefício muito importante, mas que ainda gera muita dúvida nas pessoas, que é o BCP Loas. Primeiro ponto, o BCP ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício. O nome correto dele é Benefício de Prestação Continuada e ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, por isso esse nome BCP Loas. Esse benefício ele garante o pagamento de um salário mínimo por mês para duas situações específicas: pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais. Mas atenção! Não é qualquer idoso que tem direito e também não é qualquer pessoa com deficiência que tem direito a esse benefício. É necessário comprovar que a família está em situação de vulnerabilidade social. Hoje, a regra geral considera como um critério objetivo que a renda por pessoa da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas esse critério ele não é absoluto, tá?
A Justiça já reconhece que, mesmo que ultrapasse um pouco esse valor, é possível analisar outros fatores, como as despesas com medicamentos, tratamentos, aluguel e outras necessidades especiais. Outro ponto muito importante: para o BCP não é necessário ter contribuído para o INSS. Isso mesmo. Diferente da aposentadoria, o BCP ele é um benefício assistencial. Ele é destinado justamente para quem nunca contribuiu ou não conseguiu completar o tempo de contribuição necessário para se aposentar. No caso da pessoa com deficiência, não se trata apenas de deficiência física. Pode ser deficiência intelectual, mental ou sensorial. O que a lei exige é que essa condição gere impedimento de longo prazo, ou seja, por pelo menos 2 anos. E que essa limitação dificulte a participação plena da pessoa na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas. O pedido do BCP-LOAS ele é feito junto ao INSS e vai envolver avaliação social e perícia médica. E aqui um alerta importante: o BCP não gera direito a 13º salário e não deixa pensão por morte. Ele não é uma aposentadoria, mais uma vez ele é um benefício, e ele também vai exigir que haja inscrição no CAD único, no cadastro único, e esse cadastro deve estar atualizado. Se a renda familiar aumentar ou houver inconsistência no cadastro, o benefício pode ser suspenso pelo INSS. Muitas negativas do INSS acontecem por erro no cadastro ou falta da documentação adequada. Por isso é tão importante uma orientação correta antes de fazer o pedido ou de recorrer de uma negativa do INSS. O BCP é um direito importante de proteção social. Ele garante dignidade para idosos, pessoas com deficiência que estão em situação de vulnerabilidade. Mas é preciso preencher os requisitos legais e apresentar a documentação adequada. Eu sou a Aline Proli, que é advogada que fala o que você precisa ouvir, em mais um quadro Direito para você, aqui no programa Adri Ferraz, na TV Cultura, pela MBC Brasil. Não deixe de seguir minhas redes sociais e, se você tem dúvidas, manda para mim. A sua pergunta pode ser o tema do nosso próximo quadro. Empresário, me responda uma pergunta. Se algo acontecer hoje com a sua empresa, você está protegido? Incêndio, roubo, pane elétrica, responsabilidade com o cliente. O prejuízo é alto e imediato, não é mesmo? Eu sou a Ana Paula Westphal, do quadro Seguro Estar Seguro, programa Adri Ferraz na TV, e vamos falar a respeito de proteção empresarial. Muitas empresas investem em estrutura, equipe, crescimento, mas esquecem de proteger o próprio negócio. E quando o imprevisto acontece, não dá tempo de correr atrás, não é mesmo? O seguro empresarial, ele existe exatamente para isso, para proteger o seu patrimônio e manter a sua operação, a sua empresa de pé. Cobertura contra incêndio, roubo, furto, danos elétricos e responsabilidade civil, entre outras coberturas que a gente também pode estar incluindo num contrato. Não é só um espaço físico, ele é a continuidade do seu negócio. Agora, pensa aqui comigo, quanto que custa para a sua empresa uma semana? Só uma semana? Ou um mês? A folha de pagamento, aluguel, clientes perdidos e a conta não para de crescer. E é exatamente aí que o seguro empresarial vai fazer toda a diferença. E ele evita o problema que vocês não têm noção do que pode se tornar
o fato de você ficar 1, 2, um mês sem a tua empresa estar funcionando, né? Mas evita que ele acabe também com o seu negócio. Porque empresários inteligentes não contam só com a sorte, eles contam com estratégia, porque o seguro empresarial, ele não é custo, ele está protegendo o seu faturamento, até porque se você construiu algo valioso, ele precisa ser protegido da forma certa e é melhor você não contar com a sorte. E eu, Ana Paula Westphal, do quadro Segura Estar Seguro, quero deixar um desafio aí para você que está me assistindo aqui hoje. Você que tem uma empresa, que tem um empreendimento, seja ele de grande, médio, pequeno porte, faça uma análise aí da sua empresa e mande aqui para nós qual é o nicho que vocês trabalham, o tamanho da empresa. Se vocês têm dúvidas, se vocês conseguem fazer essa contratação do seguro exclusivo aí para você, que vai ser uma honra, mas uma honra a gente está trazendo aqui nos próximos programas, nos próximos Segura Estar Seguro, as dicas valiosas para você, exclusivo aí para você que está me assistindo. Então, fica aqui as nossas redes sociais, entre lá, curta, acompanhe o restante do nosso programa e espero vocês lá, hein? Com as perguntas, com as dúvidas, que você pode estar aqui no próximo quadro. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, eu sou a Letícia Bertolin, especialista no mercado imobiliário. E no Minuto Imobiliário de hoje vamos entender, como funcionam os reajustes de aluguel. Um dos pontos que mais geram dúvidas e discussões entre os proprietários e os locatários. O índice de reajuste é o que mantém o contrato atualizado ao longo do tempo, mas escolher o índice errado pode gerar desequilíbrio, atrasos e até rescisões antecipadas. Os dois índices mais usados no Brasil são o IGPM e o IPCA. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado e é calculado pela Fundação Getúlio Vargas desde 1947. Ele reflete o comportamento de preços de matérias-primas, atacado e construção civil, por isso costuma oscilar mais. Durante a pandemia, por exemplo, o IGPM chegou a ultrapassar 30% de aumento único ao ano, o que gerou reajustes altíssimos e até inadimplência. Já o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é calculado pelo IBGE e mede a inflação anual do país, ou seja, aumento do custo de vida da população. Por isso, ele é considerado mais estável e previsível, com a variação média entre 4% e 6% ao ano. E é exatamente essa diferença que tem levado muitos contratos novos a migrarem do IGPM para o IPCA. Pois, de acordo com a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, o reajuste pode ser feito anualmente, respeitando o índice previsto em contrato. A lei não impõe qualquer índice, para ser usado, ou seja, IGPM e IPCA são igualmente válidos, desde que haja acordo entre as partes. O que a legislação busca é o equilíbrio contratual, garantindo que o aluguel não perca o valor com o tempo, mas também que não venha a tornar impagável para o locatário. Recentemente, atendi um casal que ele tinha um contrato de 5 anos reajustados pelo IGPM. Nos primeiros 2 anos, tudo ocorreu bem, mas em 2021 o índice disparou e o aluguel subiu mais de 25%. O valor ficou tão alto que o casal acabou rescindindo o contrato e o imóvel ficou 3 meses vazio até ser alugado novamente, agora com o IPCA como base. No fim das contas, o proprietário percebeu que um reajuste mais equilibrado é melhor do que o risco de ficar sem locatário. Hoje, muitas imobiliárias e grandes incorporadoras têm optado pelo IPCA, justamente por ser mais previsível.
Além disso, o Banco Central e a própria FGV já apontam que em 2025 o IGPM deve seguir abaixo de 2 dígitos, mas ainda com variações instáveis. O mais importante é que o índice seja negociado com transparência e esteja claramente descrito no contrato. E a dica de ouro hoje é: antes de assinar o contrato, simule o reajuste. Veja quanto o aluguel ficaria em 1, 2 a 3 anos, com cada índice. Esses cuidados simples evitam surpresas desagradáveis e mostram a maturidade na negociação. E no meu Instagram, Letícia Bertolini Oficial, eu explico como renegociar o índice de reajuste e como elaborar uma cláusula equilibrada que proteja tanto o locador quanto o inquilino. Eu sou a Letícia Bertolini e esse foi mais um Minuto Imobiliário. Até a próxima! Se você procura carinho, cuidado, diversão e estética avançada para o seu pet e segurança e tranquilidade para você, tudo isso você encontra aqui no DogZen. Você tem um exame urgente para fazer? Então não há nada mais urgente do que você ouvir esse conselho. Faça contato com a MedPrev agora e tenha acesso a uma ampla rede de laboratórios, clínicas e especialistas. Você fará seu exame em equipamentos modernos por valores reduzidos. E pode agendar hoje mesmo, sem burocracia, carências, taxas e mensalidades ou contratos com letrinhas miúdas. MedPrev, pague quando usar, use sempre que precisar. Olá, tudo bem por aí? Eu sou a Graziele Tomás e nós estamos no quadro Prospera Aí. Hoje, buscar crédito com segurança, investir no crescimento da empresa, reorganizar a vida financeira ou conquistar patrimônio não precisa mais ser um processo desgastante. Muitas pessoas e empresas acabam entrando em operações sem estratégia, aceitando a primeira proposta do mercado ou assumindo parcelas e condições que comprometem a sua tranquilidade financeira por muitos anos. E foi exatamente por isso que nasceu a GT, Estratégia em Crédito Patrimonial. Nós criamos uma empresa focada em estratégia financeira e patrimonial, porque acreditamos que o crédito pode ser utilizado de forma inteligente, planejada e segura, sempre como uma ferramenta de crescimento e não como um problema futuro. O mercado financeiro mudou muitos nos últimos anos. Hoje existe uma diversidade muito maior de players no Brasil. Fundos, grupos de investidores e instituições especializadas em crédito. Significa crédito maior no Brasil. E isso é muito importante porque muitas vezes o cliente acredita que só depende exclusivamente da análise do banco dele. Mas existem diversas outras modalidades e estruturas financeiras disponíveis no mercado. Em muitos cenários, o que ganha relevância não é apenas o histórico financeiro e momentâneo do cliente, igual os grandes players do mercado, igual os grandes bancos do mercado.
Você pode ter a viabilidade da operação de uma outra maneira. A sua capacidade de geração de resultado e principalmente a construção de uma estratégia financeira inteligente. E é exatamente aí que entra a empresa GT. Nós não representamos apenas um banco. Trabalhamos com um ecossistema de instituições financeiras e parceiros estratégicos, o que nos permite analisar diferentes cenários para você, comparar taxas, condições, prazos, parcelas, para encontrar a melhor solução financeira para o nosso cliente. Atuamos com solução como financiamento imobiliário, home equity, consórcios, capital de giro, crédito estruturado, crédito empresarial, operações personalizadas conforme a necessidade de cada cliente. Sempre buscando equilíbrio entre o acesso ao crédito, segurança financeira e crescimento patrimonial, ou seja, uma assessoria completa. Nosso objetivo é ajudar pessoas e empresas a crescerem com inteligência, organização, tranquilidade, sem fazer loucuras financeiras, porque patrimônio se constrói com estratégia e não com desespero. E um ponto muito importante, toda essa assessoria, essa consultoria, ela é gratuita para você. Aqui o cliente não paga despachante, nem consultoria para ter acesso às melhores oportunidades do mercado. Então é um diferencial. Nós cuidamos de toda a análise para você, orientação e estratégia para trazer mais segurança, tranquilidade durante todo o seu processo de financiamento, de home equity, de consórcio. A GT, Estratégia em Crédito Patrimonial. Nós estruturamos crédito para você, fortalecendo negócios. Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Direito para você. Aqui você tem informação jurídica simples e eficaz para o seu dia a dia. E eu sou a Aline Prolich, advogada. Hoje vamos falar sobre fiança e aval. Já ouviu falar nisso? Você já foi fiador ou precisou de um fiador? A fiança é muito comum nos contratos de aluguel. Mas o que significa ser fiador? Quando você assume as postura de fiador em um contrato, você está assumindo a responsabilidade pessoal por aquela dívida. Ou seja, se aquela pessoa que pediu para você ser o fiador dela não pagar a dívida, quem paga é você. E aqui que mora o grande problema. Muita gente assina como fiador sem saber o que está chamando a responsabilidade daquela dívida para si. E por que a fiança existe, gente? Ela existe para trazer maior garantia que essa dívida vai ser paga, ou seja, ela é uma garantia do credor. Vamos de exemplo para entender melhor. José tem um imóvel para alugar e aluga esse imóvel lá para o João. E Maria é a fiadora do João. José pode cobrar essas dívidas de aluguel tanto da Maria quanto do João. Veja que assim o dono do imóvel ele tem duas pessoas para cobrar esses aluguéis. Isso traz mais segurança para quem está alugando o imóvel. Agora, tem um ponto muito importante aqui. Na maioria dos casos, o fiador só é cobrado depois que tentam cobrar o devedor principal. No nosso exemplo, primeiro João seria cobrado e depois Maria. Mas isso se chama benefício de ordem e nem sempre esse benefício de ordem, esse dever de cobrar primeiro de quem realmente assumiu o contrato e depois do fiador, nem sempre essa cláusula contratual ela está presente nos contratos. Então, se não houver no contrato essa cláusula de benefício de ordem, o fiador pode ser cobrado juntamente ou até mesmo antes do devedor principal. E aqui vai um alerta muito importante. Muita gente não lê o contrato, ou lê, mas não entende o que está ali, o que é comum e não tem problema. Mas quando você percebe, já assumiu uma responsabilidade que pode comprometer o seu patrimônio.
Agora vamos falar sobre aval. Aval ele é muito parecido com a fiança e muitas vezes ele é confundido. O aval também é uma forma de garantia, mas aqui a responsabilidade é ainda maior. Enquanto a fiança normalmente aparece em contratos, como um contrato de aluguel, o aval aparece em títulos de crédito. Exemplos: cheque, nota promissória. Mas o que significa dar um aval? Quando você assina como avalista, você não está apenas ajudando, você está, assim como na fiança, assumindo aquela dívida como se ela fosse sua. Mas aqui tem uma diferença muito importante. No aval, não existe essa história de cobrar primeiro quem fez a dívida. O avalista pode ser cobrado antes mesmo do devedor principal. Vamos de exemplo de novo? O João, ele emite uma nota promissória para José. E Maria assina como avalista dessa nota promissória. Se o João não pagar, José vai cobrar direto da Maria, sem precisar passar pelo João, sem precisar procurar o João antes. Percebe como aqui o risco é ainda maior? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quando alguém te pede para assinar um documento, só como garantia, você pergunta exatamente qual é essa garantia? Você sabe o que você está assinando? Muita gente assina como avalista ou fiador, achando que está apenas dando uma força, ajudando aquele amigo, quando na verdade está assumindo uma dívida inteira para si. E aqui vai um erro muito comum. A pessoa confia na relação, não analisa o documento e acredita que aquilo nunca vai ser cobrado dele. Mas o direito não funciona com base na confiança, funciona com base no que está assinado. Por isso, antes de assinar qualquer documento, entenda exatamente qual é o seu papel ali dentro daquele contrato. Se você está como fiador, se você está como avalista e principalmente qual é o risco que você está assumindo. Porque no direito uma assinatura pode parecer algo muito simples, mas o efeito dela pode ser muito grande. Esse conteúdo fez sentido para você? Se sim, mande suas dúvidas, mande suas sugestões. E a sua pergunta pode ser o tema para o nosso próximo quadro. Eu sou a Aline Proli, advogada que fala o que você precisa ouvir, e esse foi o quadro Direito para você, aqui pela MBC Brasil. E lembre-se, informação jurídica não é luxo, é proteção. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Se você procura carinho, cuidado, diversão e estética avançada para o seu pet e segurança e tranquilidade para você, tudo isso você encontra aqui no DogZen. Você tem um exame urgente para fazer? Então não há nada mais urgente do que você ouvir esse conselho. Faça contato com a MedPrev agora e tenha acesso a uma ampla rede de laboratórios, clínicas e especialistas. Você fará seu exame em equipamentos modernos por valores reduzidos. E pode agendar hoje mesmo, sem burocracia, carências, taxas e mensalidades ou contratos com letrinhas miúdas. MedPrev, pague quando usar, use sempre que precisar. Que programa maravilhoso, né, gente?
Olha só, se você que está nos assistindo tem alguma pergunta, alguma dica, nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais para você entrar em contato. Muito obrigada e até a próxima!